Pessoal, olá, sou o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje vamos gravar aqui umas breves explicações sobre o que vem a ser a psicanálise. Dentro desse contexto, nós vamos rever um pouquinho o que já estudamos dentro da nossa disciplina. Nós vimos as principais escolas de psicologia do século XX. Dentre elas, a primeira foi behaviorismo, vimos também a Gestalt e hoje vamos estudar a psicanálise. Esta aula gravada vem para suprir uma deficiência de uma aula ao vivo, presencial, da qual não conseguimos participar. Então, sejam bem-vindos para entender e mergulhar um pouquinho nos conceitos da psicanálise. E boa aula, bons estudos, e vou tentar fazer o máximo possível para que isso seja o mais agradável, né? O mais claro que a gente possa trazer, tá ok? A gente vai começar a nossa participação mostrando um pouco do nosso roteiro, o que é que a gente vai estudar hoje. Vimos comportamento operante, vimos comportamento operante, comportamento reflexo, vimos o que vem a ser reforço, né? E na Gestalt falamos um pouquinho sobre percepção e os fenômenos da percepção. Hoje nós vamos apresentar a Gestalt. Tranquilo? Então, o que é que temos aqui para a gente? Psicologia aplicada ao direito, da nossa faculdade Adorada Pitágoras. Ok? Hoje estudaremos a psicanálise e vamos trabalhar com esse cidadão chamado Sigmund Freud. Ok? Sigmund Freud foi um alemão e ele descobriu, na época, o que era praticamente inviável na lei, né? Na lei não, na ciência da época. Então, o que é que fez Freud? Freud, ele conseguiu trazer para nós os conceitos de inconsciente. E o que vinha a ser inconsciente, né? Na verdade, a ciência, na época, ela trazia para a gente que tudo o que era possível ver, tudo o que era possível estudar, tinha que ser visualizado, tinha que ser encontrado, testado de forma até exaustiva. E o que é que Freud fez? Naquela época também, a gente tinha muito o positivismo, né, que estava muito em alta. Então, esse positivismo, ele batia muito na questão da razão. A razão era o que ia explicar a natureza, a razão é o que diferenciava os homens dos animais, a razão era o que ia trazer a verdade do mundo, da natureza, das leis da natureza, para o domínio do em seus experimentos fazer. Freud, ele conseguiu identificar uma esfera dentro da psique humana aonde a razão não teria acesso direto. Então ele descobriu que existe no ser humano, na psique humana, uma área aonde a consciência não tem acesso claro e direto. Não tem um acesso direto. E esse acesso é o que, na verdade, molda o comportamento do indivíduo. Então, para Freud, o nosso livre-arbítrio é, na verdade, um acordo entre algumas instâncias do psiquismo que fazem com que você tome determinada postura. Então, para Freud, ele chamava isso de economia psíquica. Então, economia psíquica é
a harmonização de algumas instâncias algumas instâncias da mente que geravam comportamento. A gente vai ver quais instâncias eram. Nós estudaremos primeiro a primeira tópica, que a gente chama a teoria de Freud, né? Primeira tópica e segunda tópica, e vamos destrinchar um pouquinho o que vem a ser cada uma delas. Voltando aqui para a nossa apresentação, a gente vai, né? Começou a iniciar a primeira tópica e a segunda tópica. Na primeira tópica, Freud identificou em pacientes com histeria que existia, né, essas eram geralmente mulheres, esses pacientes com hipnose, eles vislumbravam coisas da infância que a mente consciente não conseguia lembrar. Uma mente consciente não conseguia lembrar. E que instância era essa? Essas instâncias geralmente falavam de momentos daquele indivíduo onde as emoções eram muito intensas, mesmo antes de que a criança conseguisse processar a linguagem. Então, antes da criança falar, ela vislumbrava, vivenciava fatos que para ela eram muito fortes emocionalmente, gerando assim certos traumas. Esse aspecto aonde a consciência não tinha acesso de forma clara e direta, Freud chamou de inconsciente. Certo? Inconsciente. O pré-consciente é aquela instância psíquica em que, ao forçar o pensamento, o indivíduo consegue resgatar certas coisas. Por exemplo, ao entender que, ao lembrar que o que eu tomei de café da manhã, como foi o meu último aniversário, né, como foi o meu último Réveillon, a consciência teria acesso a essas lembranças. Então, quando a consciência se esforça e consegue ter acesso a essas lembranças, Freud chamava isso de pré-consciente. Tá ok? Inconsciente é onde a consciência não tem acesso, é um local obscuro, é um local de difícil acesso, local obscuro, de difícil acesso, onde a consciência não tinha espaço, não tinha circulação livre, e o pré-consciente era uma possível lembrança, aonde com um certo esforço o indivíduo conseguia lembrar dos fatos, ok? E consciência, consciente, é aquela porção da realidade da qual tomamos ciência. Por que eu digo assim? A parcela da realidade que tomamos consciência. Vamos lá. Vou parar um pouquinho aqui para trazer a minha imagem para vocês. Tá ok? Então, o que viria a ser a consciência? E que aspecto é esse que eu trago? Eu digo que consciência é uma parcela da realidade da qual temos acesso. A vista humana, o olho humano, ele tem um limite de enxergar as ondas luminosas. Não é isso? Então, a gente tem o espectro luminoso, né, que tem algumas cores, azul, vermelho, verde, entende? E esse espectro luminoso está dentro do que a gente consegue enxergar. Ondas luminosas com baixa frequência, né? Baixa frequência, que é o infravermelho, o olho humano não é capaz de alcançar. A gente não consegue enxergar
o espectro luminoso infravermelho. E o mesmo acontece com o espectro luminoso ultravioleta. Nós não conseguimos enxergar o ultravioleta. Por que disso? Constituição biológica. Mas o que é que acontece? Alguns animais, feito as corujas, elas conseguem enxergar as ondas ultravioleta. Como é que a gente sabe disso? O que é que isso garante a essa espécie? Né? A espécie, a coruja, ela consegue enxergar a urina de ratos, porque a urina de ratos reflete ondas, reflete o espectro luminoso ultravioleta. É como se dentro de um canal, ou dentro de um arbusto, ou gramas, fosse possível enxergar as luzes, né? A luz do camundongo nesse percurso. Tá ok? O que é que isso traz para a gente? Que a gente não consegue ver tudo o que acontece no mundo. O mesmo acontece com as ondas sonoras. Tem um nível de percepção auditiva da qual o ser humano é capaz de ouvir e não é capaz de ouvir. Como a gente tenta identificar isso? A gente vai numa orquestra sinfônica ou num show e a gente ouve a banda tocar. O show tá lá, tocando aquela coisa toda. E chegamos em casa, o som foi muito bom, já tem o show na internet. Aí gostei daquela música, eu vou baixar aquela música. Aquela música vai ter vários megapixels. Megapixel é medida de tela, né? Mas megabytes. Mas o que é que acontece? Eu vou conferir, eu vou converter em MP3. No MP3, partículas, né, algumas informações são retiradas da música para que ele fique pequenininho, para que fique um arquivo minúsculo. Essa diminuição do arquivo, para nós, para os nossos ouvidos, não vai fazer diferença alguma. A gente vai continuar ouvindo e entendendo a música de forma clara. Porque o que foi retirado não éramos capazes de acompanhar e de ouvir de forma clara aquilo que foi tocado. Então, enxergamos a realidade de forma menor, né? De forma menor do que ela realmente nos apresenta. Então, só enxergamos, só ouvimos, só sentimos uma parte do mundo externo. E essa parte do mundo externo, a gente viu lá em Gestalt, o processo de transdução, que é quando a gente percebe o impulso externo, esse impulso externo estimula determinados nervos, esses nervos convertem o sinal dos impulsos, dos estímulos, em corrente elétrica, e daí o cérebro começa a captar, começa a entender. Se nesse processo de transdução houver alguma falha nos sentidos, nós não somos capazes de ouvir, de ver e de sentir o mundo ao nosso redor. Um exemplo claro disso é o indivíduo que nasceu enxergando normalmente e, durante um certo momento da vida, sofre um acidente, o nervo óptico é danificado e, ao ser danificado, você deixa de enxergar. Então, o mecanismo de transdução que transformaria ondas eletromagnéticas em impulsos nervosos compreensíveis ao cérebro foi danificado e você deixa de enxergar. Isso é um exemplo. Então, o que vem a ser consciente? A gente falou de consciência. Consciente
é aquela parte da realidade da qual você tem acesso com atenção focada. Então, aquilo que a sua atenção está focada, aquilo é consciente. Eu estou lendo um livro, ok? Estou lendo um livro. Então, eu li a primeira página, li a segunda, li a terceira. A minha memória, que a gente chama memória de curto prazo, a gente vai ver isso em princípios básicos, em processos psicológicos básicos. Minha memória de curto prazo, RAM, ela vai armazenar por alguns segundos, poucos minutos, aquela informação que eu vi anteriormente. Isso me garante com que eu seja capaz de entender o contexto do livro. Então, quando eu começo a ler o livro, aí eu vou lendo o livro, vou lendo a primeira página, a segunda página, a terceira página, e entendo que na quinta página tem um fato que se relaciona com a primeira. Isso é a minha memória de curto prazo que está captando aqueles estímulos e processando as informações. E isso é consciente. Se eu passar alguns dias para depois voltar a ler o livro, eu estaria me utilizando do inconsciente para ter acesso àquelas informações que foram vistas há alguns anos, alguns meses atrás, ou alguns dias atrás, e voltar a ler meu livro entendendo a minha história, a sua história, a história do livro. Tranquilo? Então, isso seria pré-consciente. Consciência é aquilo que a gente tem acesso de forma imediata, com a nossa atenção focada nesse contexto. Tranquilo? Então, inconsciente. Inconsciente, a razão não tem acesso. A sua consciência não tem acesso ao inconsciente. O inconsciente é um emaranhado de vontades e desejos buscando sempre se satisfazerem. O pré-consciente é aquele acesso que você tem quando você faz um certo esforço, quando você volta a sua atenção para aquele conteúdo, aquele contexto que você quer relembrar. E consciência é aquele momento, né, aqueles instantes onde a sua atenção está focada. Ok? Tranquilo? Então, voltando aqui à nossa apresentação, vendo a primeira tópica e a segunda tópica, ela é uma mudança muito significativa na teoria de Freud. Por que disso? A gente vai ver agora. Quando Freud imaginou a primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente, ele estudava principalmente o fenômeno do histerismo. E ao acessar, através de hipnose, os seus pacientes, eles viram que tinha coisas de que esses pacientes lembravam e que, quando conscientes, quando fora da hipnose, eles não lembravam. Freud entendeu que na mente humana, né, relacionando isso à primeira tópica, que existia um certo impulso, que ele não chamava de um impulso, mas que ele chamou de pulsão. Pulsão é algo mais forte do que impulso. Pulsão é como o batimento do coração. É aquilo constante, intenso, que está sempre ocorrendo. Freud disse que essa pulsão levaria o homem a buscar o prazer e evitar a dor. Então, ele chamou essa pulsão, essa força que impulsionava o mundo psíquico, de pulsão de vida. Pulsão de vida. Então, na pulsão de vida, é aquela busca constante que o indivíduo tem em buscar o prazer e evitar a dor. Chegou a Segunda Guerra. Freud estava lá na Alemanha. O que foi que Freud viu? Freud identificou as atrocidades
que o próprio povo dele, que o próprio povo alemão estava cometendo com os judeus. E Freud se indignou de tal forma com esse contexto que ele se afastou, saiu da Alemanha, né, e foi para os Estados Unidos. Antes dos Estados Unidos entrar na guerra, aquela coisa toda. Então, Freud começou a refletir sobre as atrocidades que ele viu no país dele. Vendo essas atrocidades e vendo como era o comportamento do ser humano, Freud reformula sua teoria, que é chamada de segunda tópica, aonde ele identifica as esferas do psiquismo como id, ego e superego. No entanto, ele acrescenta algo extremamente relevante na segunda tópica. Freud chega a perceber que o indivíduo ele não é voltado única exclusivamente para a busca de sua satisfação, para a pulsão que o leva a viver e buscar satisfação nessa vida. Ele identifica que o ser humano ele também tem outra força tão forte e tão intensa quanto a pulsão de vida, exigindo da mesma forma satisfação e vazão. Freud diz que o indivíduo, além de ser voltado para o prazer, o indivíduo ele busca algo como a destruição, ele busca a morte. Então, o indivíduo, para Freud, ele tem uma pulsão de vida e também uma pulsão de morte. Como assim? Pois é, para Freud, o homem ele tem uma força que o conduz para seguir em frente, chamada pulsão de vida, mas também uma força que leva à destruição, a pulsão de morte. Então, ao acrescentar a pulsão de morte em sua teoria, Freud traz para a gente a segunda tópica, onde ele não abandona de todo o inconsciente, pré-consciente e consciente, e traz o que vem a ser id, ego e superego. Tranquilo? Seguindo em frente, a gente vai esmiuçar um pouquinho, né? Cada aspecto que a gente já apresentou, para ver se eu não esqueci nada. E também que sirva como roteiro para vocês em seus estudos. O inconsciente, geralmente é utilizado como adjetivo, né? Aquilo que não se tem consciência, sem atenção concentrada. Para Freud é um ambiente incognoscível, veja mesmo, é onde o que é né, o que é cognoscível não se tem acesso. Incognoscível, onde encontramos as pulsões, os traumas e lembranças esquecidas. Nossas lembranças esquecidas estão guardadas no inconsciente. Apenas temos acesso a ele através de sonhos. Sonhos, Freud dizia isso em seus estudos, que o acesso ele era muito forte a sua ideia em que o sonho eram lembranças esquecidas da qual a mente consciente tentava se harmonizar, se reencontrar. Os sonhos, atos falhos geralmente vamos dizer aqui um exemplozinho mais próximo de ato falho. Eu estou falando, estou dizendo, conversando com uma pessoa e digo, rapaz, olha, rapaz, aquela
aquela praia é uma praia maravilhosa, né? Só que não presta, mas é maravilhosa. Então, na verdade, o inconsciente guardou na memória, em algum momento, de que a praia não prestava. Mesmo eu tendo tido momentos felizes, mesmo sabendo que a praia é bonita, mesmo sabendo um bocado de coisa. Mas algo aconteceu que me fez ver, ou que me levou a acreditar, de que a praia não prestava. Né? Eu briguei, né, com minha companheira, meu filho sofreu um acidente, alguma coisa nesse sentido. Então, atos falhos é aquilo que você tem guardado no inconsciente, que sai durante a sua fala, sem que você perceba de forma clara. Ah, não, eu disse sem querer, né? Eu disse isso sem querer. Então, o dizer sem querer pode ser entendido como um ato falho. É estudada na psicanálise por um processo chamado de associação livre. Aquele que teve a oportunidade, em algum momento na vida, de fazer um teste rápido, né? Geralmente é um conjunto de frases, onde você vai explicar a primeira palavra ou a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Biscoito, chocolate, sorvete, baunilha, gelo, vamos, caipirinha, né? Então, vai ser essa montagem na associação livre. Ele vai trazendo palavras que o que realmente vai importar dentro daquela palavra é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Quando você não raciocina para dizer, geralmente aquilo que sai de sopetão é o que vem direto do inconsciente, é o que Freud chamava de atos falhos, e há um processo dentro da psicanálise chamado associação livre, que faz com que o terapeuta ele tenha acesso a esse inconsciente, mesmo a pessoa estando desperta. No pré-consciente, é um tipo de saber, conhecimento ou lembrança que pode ser acessado com facilidade. Isso a gente já viu. Podemos voltar nossa atenção e buscar na memória alguns fatos e saberes. Também já comentamos sobre isso. No aparelho psíquico está localizado entre o consciente e o inconsciente. Ele vai estar por aqui tentando fazer a ponte entre os dois. Podemos representá-lo como um arquivo de acesso rápido, onde guardamos, por exemplo, as regras científicas e morais. Ok? Eu agindo de forma organizada dentro da sociedade, eu ainda cumpro as regras morais e sociais. Então, essas regras estão guardadas no pré-consciente. Se eu me esforçar um pouquinho, eu sei até esmiuçá-la. E posso conduzir o meu comportamento, né, de forma automática em cima desses conteúdos. Tranquilo? E consciente, que vem a ser o consciente. Aquilo que temos consciência. Poderíamos entendê-lo como aquilo que é agora, o aqui e o agora. Nossa atenção está totalmente concentrada nesse aqui e agora. Está ciente do que faz, sendo capaz de discernir sobre as consequências, atos, sobre as consequências de nossos atos, e poder definir quais os estímulos que se apresentam. Tranquilo? Eu toquei numa chaleira quente e reclamei, ó, isso aqui está quente. Então, eu tenho consciência de que objetos que estão no fogo são quentes e machucam. É capaz de julgar baseados em regras morais e éticas os comportamentos que se apresentam e os que comete. Então, é capaz de avaliar. Eu uso o meu consciente, eu uso a minha consciência, mas ela também não é um processo estático. Eu não vejo o mundo à minha frente e vivo ele como se fosse um retrato. Não. Mas um conjunto de interações, um conjunto de regras
tanto regras físicas, as leis da física mesmo, né, como as leis morais. E essa consciência, ela vai trazer todo esse aspecto. Ele vai estar sempre trabalhando e sempre fazendo essas correlações, para que a gente possa viver de forma mais tranquila com a nossa realidade. Vamos lá. Segunda tópica. Aí complicou um pouquinho. Vamos lá, o que danado vem a ser id. No id, eu vou voltar lá para nossa primeira apresentação do que vem a ser consciência e pré-consciência, né? Pronto, aqui. E vamos falar aqui um pouquinho de forma isolada do que vem a ser o id. Vamos lá. O id é algo parecido com o inconsciente, certo? Mas diferente do inconsciente, o id é como se fosse uma enxurrada constante e intensa de sensações que querem ser desejadas, que querem ser satisfeitas. Eu tenho o desejo de buscar o prazer de forma tão intensa como eu tenho o desejo de buscar a morte. Tá vendo aqui, ó, que Freud acrescentou na sua teoria a morte, a pulsão de morte, como essencial na vida psíquica do indivíduo. Então, o id é a pulsão de vida e mais a pulsão de morte. As duas brigando entre si para que nós a satisfazemos. Querem intensamente buscar o prazer, mas ao mesmo tempo também querem buscar a destruição, buscar. É uma força que impede com que o indivíduo não pare. Ele busque sempre. Dentro da nossa vida, ela é extremamente importante, a pulsão de morte. Porque se nós não tivéssemos a pulsão de morte dentro desse contexto psíquico, nós não nos esforçaríamos para, por exemplo, nos alimentarmos. Então, aquele desconforto de você ir no supermercado, de passar horas e horas na fila, ou de ficar no trabalho, passando momentos laboriosos, difíceis, cansativos, lembrando que daquilo ali você vai ter uma satisfação. Ah, rapaz, essa semana eu vou trabalhar feito um condenado, mas vou pegar um dinheirinho para curtir. Então, a pulsão de morte é aquela força de superar as dificuldades. Ela vem direcionada, ela vai fazer com que você vença suas dificuldades, vai fazer com que você cresça, você seja ambicioso, que você seja corajoso. Isso é a pulsão de morte. Já a pulsão de vida é realmente a satisfação, né? Comer a comida que você gosta, tomar, quando tiver com sede, no lugar de tomar água, tomar Coca-Cola, né? Então, é a busca por esse prazer e evitar a dor. O ego já é um pouquinho mais complexo. O que é que acontece na vida do indivíduo? O ego, quando o indivíduo nasce, vamos imaginar aqui um bebê, uma criança. Quando a criança nasce, vou parar um pouquinho aqui a apresentação e vou trazer de novo para mim a câmera, para que eu possa ver vocês com com maior tranquilidade. Então, o ego a criança nasceu, né? A criança nasceu e tá ali, né? Choro, e faz xixi, faz cocô, e quando ela tá com raiva, ela chora porque tem um choro de estar incomodada, tem um choro porque está revoltado, porque quer comer. Então, a criança, o recém-nascido por si só, ele é movido pelas pulsões. Tanto a pulsão de vida como a pulsão de morte. A pulsão de vida ao momento de que se satisfaz com o seio materno e a pulsão de morte quando chora porque está com fome.
Aquilo é o id em sua mais básica expressão. Só que a criança vai aprendendo, não é? Ela vai aprendendo a identificar o mundo que a rodeia. Ela vai tentando se comunicar com esse mundo externo de várias formas. Vai aprender de que algum tipo de comportamento lhe traz prazer e outro comportamento não lhe traz prazer. Ao imitar o sorriso da mãe, ela recebe muito mais carinho do que só chorar. Esse aspecto, esse entendimento do mundo e esse processo de aprendizagem, a gente vai identificar quando o id ele tira um pouco de sua energia psíquica, ele transporta um pouco de sua energia psíquica e vai fazer com que essa parte do psiquismo se molde ao ponto de ser um administrador da realidade. O id desloca um pouco de sua energia e cria a figura de um administrador das leis da realidade. O que é que eu posso fazer? Qual é o comportamento mais adequado? Qual é o comportamento que eu busco mais prazer? Qual a expressão de força, né, que eu tenho que usar para superar as dificuldades, né? Aquele menino ruinhentozinho que quer engatinhar e tenta se levantar e cai e chora, mas continua querendo engatinhar. Então é a pulsão de vida e a pulsão de morte ali agindo de forma sempre constante. E a moldagem dos comportamentos, né, do sair do choro e no lugar do choro ele está com fome, continua com fome, começa a chorar. A mãe chega e aparece, aí ele para de chorar e começa a sorrir. Então, é esse aprendizado com o mundo real que é o ego. O ego é um administrador da realidade. O ego vai dizer a você como é que o mundo se apresenta e como você deve reagir a ele. E isso vai aumentando em complexidade, né, de várias formas. Por exemplo, eu estou aqui dentro desse quarto e as minhas pulsões, o meu id diz, eu quero sair. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Então eu começo a bater nas paredes, começo a bater na janela, começo a bater na porta. Eu quero sair, finalmente eu quero sair. E isso é o id. O que é que o ego vai me dizer? O ego vai parar e vai dizer, eu sei que a parede é rígida. Eu não consigo passar por ela. Porque o ego aprendeu que esse obstáculo, nesse momento, nas minhas condições, é intransponível. E vai procurar, dentro do meu contexto, quais são as alternativas viáveis para eu satisfazer o meu desejo de querer sair desse quarto. Aí o ego, ele vai me dizer que a porta é uma opção, a janela é uma opção. Tranquilo? Isso é o ego. Ele entende as questões da realidade e me dá as opções mais viáveis para eu satisfazer as necessidades e as vontades do id. Vamos crescendo. Entendemos isso. A criança entende que ela não vai conseguir voar, porque se ela pular, ela vai cair. E se cair, vai se machucar. Quem vai dizer isso é o ego. Só que o mundo vai crescendo. A criança começa a entrar em outro contexto social. Não só o convívio total com a realidade, mas também com outras pessoas, com outros ambientes. Só que o ego, ele é incompetente para entender as regras sociais, as regras morais. Ele não consegue perceber isso de forma clara. Então, o que é que faz o ego? O ego
informa isso ao id e diz, ó, eu não estou conseguindo entender daqui para frente. Eu não consigo perceber o que é que eu devo fazer nesse contexto. Tranquilo? Então, o id, mais uma vez, ele disponibiliza um pouco de sua energia psíquica e transforma e cria um ego melhorado. Um ego capaz de entender conceitos abstratos como moral, ética, bem, mal. Então, esse entendimento, quem vai nos proporcionar é o ego melhorado, chamado de super ego, um ego super desenvolvido. Tranquilo? A transformação e a construção do ego vai vir pela imposição da lei e o medo da castração, o medo de ser rejeitado, o medo de ser culpado, o medo de ser acusado. Isso é que vai fazer com que o superego seja capaz de entender as regras morais, os conceitos de bem, de mal, de bom, de ruim, e assim sucessivamente. Ok? Vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso roteiro e ver o que é que ele traz mais para a gente. Se eu fui claro na ação ou se algo ficou faltando. Passando aqui, nesse que a gente já visualizou. E paramos no que vem a ser id. Reservatório de energia psíquica, onde todas as pulsões estão guardadas. Guardadas entre aspas, viu, gente? Porque esse guardar é algo dinâmico, não é algo estático. Sendo constantes em intensidade e urgência, regidas pelo princípio do prazer. Possuem uma lógica, uma temporalidade próprias e exerce pressão sobre o ego. Então, o id fica o tempo todinho em cima do ego, buscando a satisfação. Pode ser entendida como um lugar, né, inacessível e incognoscível à consciência, onde as lembranças e experiências reais e imaginárias, que são desagradáveis e dolorosas, estão guardadas. Então, está lá tudo guardadinho no id. O que é real, o que é imaginário. Por que o que é imaginário? É aquele medo que a criança tem, né, dos monstros e dos fantasmas que vivem embaixo da cama ou no escuro. São apenas interpretações de sombras. A gente sabe muito bem disso. Então, essas lembranças e experiências que são desagradáveis ou dolorosas, guardadas no id, podem ser simplesmente aquela sombra que, quando a criança era muito pequena, não entendia do que se tratava, e guardou na cabeça como se fosse um monstro. Ó, no escuro tem um monstro, certo? E vai ser o crescimento e a interação social que vai mostrar àquelas crianças que aquela sombra é só uma sombra, e não um monstro terrível que ela procura ser. Quando isso não acontece, essas lembranças reais ou imaginárias ficam guardadas dentro do id, provocando reações no comportamento futuro. Mas aí é muita psicanálise no juízo para a gente poder acompanhar esse tipo de coisa. Ego é formado quando surge a necessidade de se relacionar com a realidade. O ego é um administrador entre as pressões do id, que é a realidade, ok? As pressões do id entre a realidade e do superego. As vontades do id, né, tá aqui o id doido para satisfazer a vontade dele. Temos aqui a realidade e temos aqui o contexto moral das coisas, que a gente vai só dizer que é o nosso superego. Certinho?
E o que é que acontece com o ego nesse processo? O ego, ele vai tentar conciliar essas três instâncias: id, realidade e superego. E o id está lá, e o ego está lá, tentando administrar a situação. Um exemplo, a criança, a pessoa está com fome, certo? A pessoa está com fome. Então ela está com fome. Ela vai e quer comer, e quer e está com fome. Aí entra no supermercado. Chegou no supermercado, está lá. O que não falta é comida. O que não falta é comida. Então, pelo ID, a criança ia pegar qualquer coisa para comer. Qualquer coisa para comer. Só que o princípio da realidade, ele vai definir o que é. Pronto, não, eu vou comer feijão. Ó, o feijão tá cru. O feijão tu não pode comer agora, o feijão tá cru. Eu vou comer arroz. Ó, arroz não pode, porque arroz tá cru. Aí aparece a fruta. Aí o ego faz, ó, tu estás com fome, mas fruta dá para tu se alimentar. Aí você vai lá e pega a fruta e vai comer? Não, porque entra a próxima instância, que é o superego, o contexto moral da coisa. Aí o superego faz, para comer, você vai ter que pagar. Você não pode simplesmente pegar uma fruta e se alimentar com ela dentro do supermercado. A fruta não é sua. Você vai ter que pagar. E o ego está nesse rolo doido, tentando administrar esse processo. Ok? Esse processo. Então, o que é que o ego vai definir? O ego vai definir onde comprar, onde satisfazer a necessidade, certo? Vai ter que conciliar o que é viável para satisfazer a necessidade e o que convém. Eu vou atingir meu objetivo, que é o ID. Eu vou ver o que é viável e o que não é viável. É o princípio da realidade. E vou conciliar tudo isso com o superego. O superego. Então, desse processo entre id, realidade e superego, objetivo, viabilidade e contexto moral, eu vou ter o comportamento desejado. Eu vou realizar uma ação. Então, comportamento, na verdade, para a psicanálise, é o conjunto de vontades do id, mudar aqui de cor, vontades do id, a realidade que me impõe, o que é que eu posso fazer, é viável e o que não é viável, e o superego vai me dizer o que eu posso, ou melhor, o que eu devo e o que eu não devo. O ego faz, o id faz, eu quero, a realidade faz, eu posso, e o superego vai me dizer, eu devo. Juntando o objetivo, a viabilidade e o contexto moral, eu tenho o que Freud chamava de economia psíquica. E essa economia psíquica vai me dar o comportamento mais adequado para mim. Para mim. Porque se for um delinquente, um criminoso, ele não vai aceitar a pressão do superego em dizer que eu tenho que pagar pelo produto. Eu simplesmente pego. Tranquilo? Eu simplesmente pego. Então, não é tão fácil. Não é tão fácil a missão do
ego. A missão do ego não é tão fácil. Ele precisa conciliar muitas coisas ao mesmo tempo para poder nos definir como pessoas. Ego. Olha, pai, isso que danado eu fiz dentro do meio da minha apresentação. Opa. Então, guarde esse contexto, que eu vou ter que apagá-los. Quando estiver estudando, dê o pausezinho nele, né? Dá o pausezinho, anota o que acha que é interessante e depois volta a aquilo que a gente tinha apresentado, para a gente acompanhar um pouquinho mais do nosso contexto, certo? Até nisso ficou ruimzinho aqui. Surge quando as pulsões são frustradas. Terminar de apagar aqui, né, para ficar mais bonitinho. Surge quando as pulsões são frustradas e devem ser refreadas, e do medo de não perder o laço afetivo com o principal cuidadora, a mãe. Aqui, esse tópico aqui é o falando especificamente da criança. Então, o ego ele vai surgir para que as pulsões frustradas possam ser refreadas e, dentro do contexto, o medo, né, de não perder o laço afetivo com a mãe. Imagina a criança perder o laço afetivo com a mãe. Coitada, sabe que vai passar fome, vai passar frio, vai ficar sujinha. Então, tudo isso entra nesse aspecto. Tem o objetivo de proteger o indivíduo de consequências dolorosas e perigosas, tanto para a vida psíquica como para a vida física. Ego. O ego, para Freud, ele é construído do que ele chama de complexo de Édipo. Complexo de Édipo é a história, né? Ele usou o conto de Sófocles, aonde o rei Édipo ouve do oráculo de Delfos que ele vai matar o pai e matar a mãe, ou melhor, que ele vai matar o pai e se apaixonar pela mãe, ficar com a mãe. O rei, ao saber disso, tenta matar Édipo. Édipo é jogado, a mãe pega Édipo, joga num lago, mas na frente ele é encontrado por outro casal, né? Esse casal não sabe da profecia. Édipo, ao ficar adulto, descobre a profecia. Como ele ama os pais que o adotou, né? Ele não sabe que esses pais que o adotou são os pais biológicos, ele foge. E nessa fuga, ele se depara com o pai biológico, né? Em uma disputa por atravessar uma ponte. Ele mata esse rei, ele mata esse senhor, e os louros de ter matado o rei é ficar com seu império e com sua esposa. Ao saber que sua esposa é, na verdade, sua mãe biológica, Édipo, frustrado, fura os próprios olhos e abandona o reino. Esse é o conto de Édipo. Mas para Freud, é a interferência do pai entre a relação da mãe, aonde esse filho vai ver o pai como um rival que impede seu acesso completo à mãe, que para a criança é a fonte de prazer inesgotável que ela encontra. Como assim? Para a criança, o pai, né, aquele que traz a lei, impede que a criança tenha total acesso à sua mãe. A criança, inicialmente, vê esse pai como um rival.
como um inimigo. Vê esse pai como um inimigo, o vilão da história. Eu vou parar um pouquinho a apresentação aqui, trazer o vídeo para mim, para que a gente possa conversar um pouquinho. Tranquilo? Então, nesse processo, onde a criança enxerga o pai como um vilão, e às vezes é para a criança só isso que acontece, né? Não é a relação real de como as coisas funcionam. Mas, ao separar a criança da mãe, o pai se torna um inimigo. Por que Freud fala a castração? Porque, na época, boa parte dos casais eram casais héteros. E o pai era representado. A única coisa que o pai tinha de diferente da mãe era o falo. Era o órgão sexual. Então, aquele falo, aquele órgão sexual, era a representação de poder que a criança percebia. Certo? Então, vamos olhar. Como é que se dá essa separação, né, entre mãe e filho, e esse pai alma cebosa que está aí no meio atrapalhando a alegria da criança? Real. A mãe que tem um filho recém-nascido precisa tomar banho. Ela precisa se alimentar. Né? Ela precisa, em alguns momentos, dormir. E o que é que faz? Pega esta criança e dá ao pai. O pai, né, consciente, vai e ajuda a mãe nesse processo. Então, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou trazer a criança para junto de mim, vou cuidar dessa criança. Só que a criança não vê assim, né? No mundinho dela, naquele mundo egocêntrico da criança, a criança não é egoísta, a criança é egocêntrica, a criança acredita que o mundo gira ao redor dela. O egoísta não, o egoísta ele quer que o mundo gira ao redor dele. Mas a criança é egocêntrica, ela acha, não tem a percepção completa do mundo. Então, para a criança, o pai é aquele que separa ela da mãe. E, na verdade, às vezes é o auxílio. O pai está ajudando a mãe nesse contexto. Surge daí uma revolta. A criança começa a odiar o pai. Mas também vê que o pai cuida dela, que o pai a alimenta, que o pai dá banho, troca fralda, dá carinho. E fica esse conflito. Essa colocação, como é que chama? Essa relação dialética, né, que a gente viu um pouquinho ali no slide, de amor e ódio, de frustração e satisfação entre o pai. O pai é o que vai dar o limite, né? Que hoje, né, dentro da própria psicanálise, se entende que esse limite pode ser dado também pelo que esse limite não é físico, não é o falo que vai dar esse limite, mas a postura. Então, essa frustração, essa castração é feita de forma psíquica, no mundo psíquico. Então, é o pai que vai dar o limite. Ou melhor, aquele cuidador que dá o limite à criança é o pai castrador. É o pai limitador. Não é a pessoa, o indivíduo, mas a circunstância que vai dar esse limite. Tranquilo? Isso pode ser feito com um casal homoafetivo sem problema nenhum. Aquela pessoa mais rígida que auxilia aquela pessoa mais carinhosa nos cuidados com a prole. Tranquilo? Retornando aqui à nossa apresentação, a gente vai ver que nessa relação dialética, conflito, e dentro desse conflito vai surgindo alguns aspectos que a gente tenta trazer para o processo. Que aspectos são esses? É através dessa imposição, né, de limites que a criança perceber, daquele cuidador, é que ela vai perceber as normas, é que ela vai entender as normas sociais, é que ela vai entender que
independente do que ocorra, existe uma força proibitiva invisível que vai limitar as suas vontades e os seus desejos. Vamos lá. A culpa por amar e odiar a mãe. Aí a criança começa a ter esse contexto. Ela acha que a mãe não presta porque a mãe permite a separação. Então ela passa a odiar essa mãe. A proibição imposta pelo pai é internalizada pela criança. A culpa por amar e odiar a mãe e a ideia de proibição imposta pelo pai é internalizada na criança. É algo que eu acabei de... É o que eu coloquei de forma um pouquinho diferente. Ela vai entender que existe uma força invisível que limita o comportamento dela, limita a satisfação dos desejos dela. Nessa internalização, surge uma nova situação que o ego não consegue lidar, pois conceitos mais abstratos e de valores e de aspectos valorativos começam a surgir na ideia da criança. O ego, ele não consegue lidar. Então, essa força que não faz parte da realidade, que não é sentida pelos sentidos, pelos órgãos sensoriais, ficam no mundo das ideias, o ego não é capaz de associar, não é algo capaz, ele não consegue administrar. Então, o que é que acontece? O id cria uma nova instância psíquica. E essa instância psíquica é chamada de superego. Um ego super fortificado. O que é o ego? O superego é responsável para lidar com conceitos valorativos e morais, né? Aquela ideia do bem, do mal, do certo, do errado. O juiz de questões morais e éticas, ele também exerce uma pressão sobre o ego. Então, o superego, ele também impõe ao ego alguns conceitos. Lembram daquele caso que eu coloquei aqui, ó, eu estou preso na sala, quero sair. O id faz, ó, tu tem que sair, eu quero sair, vamos sair daqui. O ego diz, ó, para tu sair, tu não pode passar pelas paredes, tu tem que ir pela porta ou pela janela. Aí o superego faz, ó, calma aí. Esse negócio de estar pulando janela não é educado. Você vai, abre a porta e sai pela porta. Se está passando pela janela, você está fugindo. Isso é feio, isso é errado. Então, é essa pressão que o ego provoca, que o superego provoca no ego, que o ego também tem que administrar. O ego tem seu surgimento marcado no final do complexo de Édipo. Quando este é bem formado, a culpa pelo desejo sobre a mãe, sobre a mãe, é depositada no id e esquecida pela criança, que direciona seu desejo para outro objeto, já que esse desejo nunca deixará de existir. No complexo de Édipo, a criança, decorrente da imposição da lei, ela tem uma relação de amor e ódio com a mãe. Ela deseja a mãe de forma intensa, mas existe uma instância que não permite que esse amor se concretize. A imposição da lei, que impede a criança de desejar a sua mãe, vai fazer com que esta culpa seja internalizada na criança. Essa internalização da culpa de desejar a mãe e odiá-la ao mesmo tempo, decorrente de uma força invisível, que é a imposição da lei. Isso bem formado, veja, isso bem formado, a criança esquece esse desejo gigantesco, né?
e pela mãe em achar que toda satisfação, todo prazer do mundo vai vir daquela pessoa, a criança volta-se para o mundo externo e vai direcionar o seu desejo a outros objetos. Ele não vai querer só vamos dizer assim, amamentar. Ele não vai querer só o seio materno para se satisfazer. Ele vai buscar outras formas de se satisfazer. Ele vai buscar numa fruta, ele vai buscar em outro alimento, ele vai tentar reconhecer o mundo de forma mais intensa, buscando essa relação com o mundo. É onde há a formação do superego. Então, o desejo de culpa, ou melhor, a sensação de culpa pelo desejo sobre a mãe, impedido de ser realizado pela imposição da lei, faz com que a criança volte à sua pulsão a buscar outros objetos que satisfaçam suas necessidades. E nessa busca, a gente tem o contexto, a gente tem a formação do superego, a consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. É esse contexto abstrato que forma, na segunda tópica de Freud, o aparelho psíquico, ego, id e superego. Aí vamos lá. Etapas do desenvolvimento sexual da criança. Não é? É um pouquinho mais extenso a formação do Édipo, né? A formação do complexo de Édipo da pessoa. Durante o complexo de Édipo, a criança passa por 3 fases em seu desenvolvimento sexual. Entendam aqui a palavra sexual não de forma pejorativa, não sexual como desejo entre sexos. Freud entendia sexual como a satisfação dos órgãos sensoriais. A satisfação dos órgãos sensoriais. Satisfação dos órgãos sensoriais. Então, aquilo que traz prazer para o paladar, aquilo que traz prazer para o tato, aquilo que traz prazer para o olfato, segundo Freud, é desejo sexual, porque vem do organismo. É uma satisfação que vem do organismo. Ok? Então, é a satisfação dos sentidos. Então, quando os órgãos dos sentidos se satisfazem, sentidos sexual, no entendimento de Freud, é a satisfação dos órgãos dos sentidos, quando a gente sente prazer através dos nossos sentidos, e não apenas dos órgãos sexuais. Fase oral. Primeira fase do desenvolvimento sexual da criança. Isso dentro do complexo de Édipo. Então, essas fases estão dentro do complexo de Édipo. Onde o meio utilizado pela criança para conhecer o mundo é a boca. A criança bota a boca em tudo que encontra. Sua fonte de prazer primeira é pelo seio materno. Começa daqui. Ela entender que a boca traz satisfação pelo seio materno, ou seu substituto, né? Que se não tiver seio materno, se a criança já pequenininha usar mamadeira, é a mamadeira, joia? Que a criança tem suas primeiras experiências sobre o prazer e a satisfação. Esse é o início da vida psíquica da criança. Show de bola? Show de bola. Fase anal. Segunda fase, etapa do desenvolvimento onde a criança descobre que pode controlar o esfíncter, sente prazer em reter e liberar as fezes. Estranho, mas é sim.
Por que disso? Na fase anal, é aquela fase do desenvolvimento da criança, onde ela começa a controlar o próprio organismo. Veja como é complicado. Controlar o próprio organismo. E começa por onde? Começa pela retenção e a liberação das fezes. A criança acha o máximo, né? Fazer cocô e brincar com esse cocô. Ah, que maravilha. Menino, rapaz, tu viu, foi eu que fiz, rapaz. Mamãe, vem ver, foi eu que fiz. Olha, e os pais desesperados, limpando, querendo vomitar, aquele inferno. Mas, ainda bem que a sua criança, ela passou por essa fase. É uma criança normal. Hoje em dia, né? Hoje em dia, não se permite que as crianças usem as próprias esfínteres para ter este prazer, mesmo ela sabendo que pode controlar o xixi e o cocô. Se dá massinha, pronto, é mais limpinho. Então deixa a criança brincar com massinha, para ela fazer o bolinho dela, apertar, espremer na mão, né? Mas essa é a fase anal, é quando a criança começa a controlar o próprio organismo e sente prazer nesse controle. Veja, é uma pessoinha totalmente dependente de tudo. Dependente para comer, dependente para se movimentar, dependente para se limpar, né, para se cuidar, totalmente dependente. Quando chega naquela pequena fase da vida e ela descobre que pode fazer alguma coisa por ela mesma, ela pode se controlar, controlar algo que venha dela. É a primeira obra de arte do mundo para a criança é a retenção e a liberação de suas fezes. Primeiros momentos onde ela percebe que pode ter controle sobre seu corpo. Olha aqui, olha. Ela pode ter controle sobre seu corpo, caracterizado também como início do desmame. A criança ver as fezes como produto do seu próprio corpo. Essa é a minha obra de arte, mamãe. Acabei de construir. Veja que maravilha. Etapas do desenvolvimento, fase genital, caracterizado pelo reconhecimento das diferenças do sexo. É aquela curiosidade que a criança tem, né, em ver o sexo dos pais. Às vezes vê que o pai tem falo e que a mãe não tem. Então é isso que traria para ela a percepção de lei. Aqui, né? Olha. Esta é entendida pela criança como a presença e a ausência do falo. Este se mostra como uma fonte erógena. Esse se mostra como uma fonte erógena, onde a criança sente prazer em manipulá-lo. Tá lá o menino brincando, né? Brincando com o órgão sexual dele. E esse brincar, esse manuseio, essa manipulação provoca prazer na criança. Essa fase não se dá até aproximadamente 5 anos de idade, com a resolução do complexo de Édipo entrando no período de latência, ressurgindo na adolescência. Então vamos lá. Como é bem esse processo? Ok? Então, o complexo de Édipo, ele vai dos primeiros meses da criança, geralmente, né, alguns meses depois do nascimento, 2, 3 meses de nascido, e vai até os 5 anos de idade. Isso também é um valor aproximado. Isso não é fixo. Isso é mais ou menos entre os 5 anos de idade, tá ok? Então, a criança passa pela fase oral. Na fase oral, ela quer descobrir o mundo com a principal fonte de prazer que ela tem, o principal sensor de prazer do mundo externo, que é a boca. Depois, ela vivencia, né, o controle do próprio corpo, é a fase anal. Vou botar aqui, ó, oral, primeira fase. Segunda fase, fase anal. Tranquilo? E
ela vem para a fase genital. Na fase genital, ela tem consciência do órgão sexual que possui, começa a identificar as diferenças entre os órgãos, né? Não é tão positivo para a criança tentar esconder esse tipo de coisa, né? A criança ainda é inocente para as maldades do adulto. Então, reconhecer, querer tocar, né? Ver a diferença entre homem e mulher, isso é extremamente normal e, de certa forma, é aconselhada para que a criança possa perceber essas diferenças. Tranquilo? Fase genital, e ela começa a manipular o próprio órgão sexual como fonte de prazer. Passou mais ou menos 5 anos de idade, tentar fazer aqui um 5, mais ou menos 5 anos de idade, todo esse aspecto é voltado para o próprio indivíduo. Então, esse processo é voltado para o próprio indivíduo, ele com ele mesmo. É ele com o mundo que o rodeia. É ele se conhecendo, é ele vivendo a realidade dele. Passou dos 5 anos de idade, passou mais ou menos dos 5 anos de idade. Esse desejo, né, essas pulsões, elas são voltadas para o meio social, que é mais ou menos, né, hoje um pouquinho mais cedo, por isso que a gente diz mais ou menos 5 anos, porque hoje as crianças estão indo para a escola muito mais cedo. Então, essas pulsões, essa busca de desejo e satisfação é direcionada para o mundo externo, para o mundo social, que a criança vai para a escola, vê novos amiguinhos, tem noção de outros tipos de limites, né? Vai se recompletar. A percepção dele de indivíduo vai ser reconstruída, ou melhor, reconstruída não, vai ser delimitada pelo meio social em que ele vive. Então, está aqui o indivíduo, mas esse indivíduo, ele só vai ser esse limite de individualidade, ele só vai conseguir aprender a ter quando estiver em sociedade, certo? Aí esse período de latência, de que fala a teoria, é o período em que o desejo sexual, que era voltado para o próprio indivíduo, é voltado para o mundo social, em que ele vai começar a se relacionar com outras crianças e coisas desse tipo. Joia? Voltando na adolescência. Como é o voltar para a adolescência? Aí é o descobrimento das mudanças corporais. A criança vai ter aquela carga, né, de hormônio, ou seja ele testosterona, ou seja ele estrógeno, aonde vai transformar o corpo da criança no corpo da mulher e no corpo do homem. Aí o interesse e o desejo sexual se volta para o próprio indivíduo novamente, que entra aí aqueles aspectos como masturbação e reconhecimento do próprio organismo, do próprio corpo e de suas mudanças. Ok? Chegamos à fase fálica. A criança passou pelo período de latência, né? Saiu da fase genital, entrou no período de latência, mais ou menos quando está chegando a puberdade, que os órgãos sexuais começam a se manifestar, é que a criança vem para esta fase fálica, onde ela é voltada para o outro. O desejo sexual é voltado para o outro. O adolescente, auxiliado pelo desenvolvimento de seus órgãos sexuais, entra na última fase, onde deixa de ser o foco do prazer sexual e direciona esse desejo para o outro.
aspectos do complexo de Édipo ressurgem. Então, aquela sensação, né, de ódio e de amor pela mãe e pelo pai vão voltar. Aqueles aspectos que foram colocados no inconsciente pelo bom desenvolvimento do complexo de Édipo, eles vão voltar. É por isso que a gente entende que o adolescente, né, às vezes chamados de aborrecente. Mas o que é que acontece? Os traumas, né, a relação de amor e ódio, ele vai reviver de alguma forma aquela fase já na adolescência. É como se a mente resgatasse aquele momento e o transformasse, para transformá-lo, né, para reelaborá-lo. Ele tinha aquela sensação de amor e ódio, ele tinha aquela sensação de satisfação e desprazer, né? Mas ele não sabia ainda nem construir claramente as palavras. Então, ao retornar o complexo de Édipo na fase fálica, é onde aqueles sentimentos, aquelas sensações contraditórias e confusas ressurgem para que o indivíduo seja considerado completo novamente. Tranquilo? É uma fase necessária para o desenvolvimento da personalidade e da individualidade. Ok? Então, meu Deus, eu não quero que meu filho passe pela adolescência. Deseje que ele passe. Deseje que ele passe pelos traumas, né? Pelas confusões, né? Pelas dúvidas da adolescência. Porque só assim a gente vai ter uma certeza dessa personalidade, dessa individualidade bem construída e bem formatada. Tranquilo? E mecanismo de defesa. Dentro da psicologia, ou melhor, dentro da psicanálise, Freud traz aquela ideia do princípio do prazer e princípio da... Vou voltar aqui a apresentação para mim, para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre o que vem a ser esses mecanismos. Ok? Então, Freud traz para a gente a ideia de prazer. Né? Então, para Freud, o prazer que os sentidos provocam é a pulsão sexual, a pulsão de vida. Né? Então, o contexto, a ideia do sexual de Freud não é a ideia do sexo entre homem e mulher. Mais uma vez trazendo isso. Ele foi muito mal interpretado durante muito tempo com relação a isso. Sexual para Freud é a satisfação vinda através dos órgãos dos sentidos. Através do tato, do paladar, da visão, tranquilo? Mas, ainda assim, somos regidos pelo princípio do prazer. E o que é que diz o princípio do prazer? O princípio do prazer, ele diz que o ser humano, ele busca intensamente sentir prazer. Pá, batata. E evitar a dor. Então, eu busco sentir prazer e também busco evitar aquilo que me faz mal, evitar o sofrimento. Com isso, o ego, ele vai criar estratégias, ele vai criar mecanismos para que eu não sinta tanta dor e não me magoe tanto. É algo que é feito para me proteger, é algo que é feito para me defender. Me defender do sofrimento, me defender da tristeza, me defender da angústia, né? Então, isso Freud chamou de mecanismos de defesa. Eu tenho o princípio do prazer, que me rege, né? E criei mecanismos para me defender. São vários os mecanismos de defesa, vários mecanismos de defesa. A gente vai começar a ver, a gente vai ver alguns agora, acho que a gente pode cobrar um pouquinho mais na frente. E os mecanismos muito tranquilo, né? Vocês vão reconhecer eles facilmente no seu dia a dia. O primeiro que eu trago é
a negação, esquecimento total ou parcial de fatos e experiências, tanto reais como psíquicas. É interessante a gente trazer o mecanismo de negação, porque a gente está trabalhando na área jurídica, né? Como agentes do direito. Então, se um fenômeno, se um acontecimento, ele vai me provocar muito prazer, muita tristeza, eu tento me defender dessa tristeza, tento me defender desse sofrimento, e o que é que acontece? Eu me esqueço. Eu nego tão fortemente que a consciência não terá acesso aos seus conteúdos. Esquecimento total ou parcial de fatos e experiências, tanto reais como psíquicos. Então, às vezes, eu nego uma criança, ela vai negar fielmente que aquele cuidador dele, aquele que demonstrou carinho por ele, é capaz de provocar sofrimento, é capaz de provocar um abuso. Através de técnicas, né, de avaliação psicológica, como a técnica do desenho, é que o psicólogo é capaz de identificar se uma criança, por exemplo, foi violentada, foi maltratada, foi abusada de alguma forma. Por quê? Porque conscientemente aquela criança não vai dizer que foi, porque ela se defende daquela lembrança dolorosa, ela nega. Isso acontece também em uma situação, um adulto mesmo, que passa por uma situação estressante em excesso, vivenciou um assalto a banco, uma coisa nesse sentido, né? E, olha, foi assaltada, nesse assalto, foi baleada, foi agredida, né? Aí, quais as características do indivíduo? Aí, não, eu não lembro. Mas, rapaz, a pessoa deu em você, ele agrediu, você não lembra? Não, eu não lembro. Por que você não lembra? Porque há um mecanismo de defesa chamado de negação. E a pessoa realmente pode estar falando a verdade. Ela não vai lembrar. Ela esqueceu totalmente, o inconsciente guardou a imagem do elemento. Se, no futuro, ela passar pelo elemento, talvez ela tenha as mesmas sensações orgânicas de medo, de pavor, né? Mas para ela relatar, ela não vai conseguir. Então, o inconsciente guardou a imagem, protegeu a consciência daquele sofrimento, então a pessoa realmente não vai lembrar. Então, no mundo jurídico, né, em experiências traumáticas como abuso, né, como um assalto, né, uma agressão, e a pessoa disser que esqueceu da face do agressor, talvez ela não esteja mentindo, talvez ela não quis proteger o acusado, talvez realmente seja um mecanismo de defesa agindo para proteger o indivíduo. Tranquilo? Sublimação. Na sublimação, há uma transformação de um objeto de desejo para outro que seja mais aceito socialmente. O que é a sublimação? Eu passei pelo trauma e vou transformar esse meu sofrimento em algo proveitoso para a sociedade. Eu fui agredido, um parente meu sofreu uma agressão de um meliante, né, e chegou a falecer. Cissa Guimarães, né, teve o filho atropelado por um motorista e superou o trauma trabalhando em campanhas educativas de trânsito. Um exemplo, certo? Então, aquele sofrimento, ela tenta transformar aquele sofrimento em uma atitude boa para a sociedade, em uma atitude mais aceita pelo mundo social. No lugar dela comprar um trator e sair passando por cima de todos os carros que encontra na rua, ela se volta para campanhas educativas para que aquele tipo de acidente não ocorra novamente. Esse é o processo de sublimação. Ela transforma aquela dor, aquele sofrimento em algo proveitoso para a sociedade.
A gente vê muito isso, né? Associação de mães, né? Aquela associação que a gente tem aqui em Pernambuco, o Anjos, né? Anjos de Deus, que são aquela associação de mães que tiveram filhos com microcefalia e terminaram se juntando naquele sofrimento e buscam o bem para aquelas crianças e buscam a conscientização social de que aquelas crianças são crianças, poxa, são anjos, né? Que por condições totalmente adversas tiveram suas capacidades cognitivas limitadas, que até hoje a gente não sabe muito bem do que se trata. Ok? Deslocamento. Desvio da pulsão para outro objeto de desejo semelhante ao objeto primário. Nessa questão do deslocamento, a gente pode aí ter e caracterizar como aquelas paixões, né, platônicas, como a pessoa sempre, muitos colocam, né? O homem sempre quer casar com uma mulher parecida com sua mãe. A mulher sempre quer casar com alguém parecido com seu pai. Ok? Então, isso seria o deslocamento. Eu desvio o meu desejo de um objeto primário para outro objeto que se assemelhe àquela pulsão primária. Algumas colocações aí do senso comum, a gente poderia trazer que pessoas que são presas ou que têm fixação na fase oral são aquelas pessoas que fumam, são aquelas pessoas que bebem muito. Então, a busca do prazer pela comida, né, pode ser entendido como um deslocamento. Como ela não tem mais acesso ao seio materno, que provoca prazer de forma intensa, ela busca essa satisfação em outro objeto semelhante. E projeção. Projetar características que se mostram desagradáveis para outro sujeito. Aquilo que eu não gosto em mim, eu coloco nos outros. Tranquilo? O que eu não gosto em mim, eu geralmente acuso outras pessoas de terem. Então, eu me defendo de um vício que eu tenho e culpo a outra pessoa por esse vício. Geralmente, é muito visto o mecanismo de defesa projeção nas intolerâncias, né? Intolerâncias, sejam de gênero, né, ou sejam de concepção ideológica. Aquilo que eu desejaria para mim, mesmo eu desejo para mim, mas dentro do meu contexto social, aquilo não é permitido. Então eu projeto, eu acuso os outros, eu não concordo que os outros vivenciem aquele prazer que poderia ser meu. É a projeção. Tranquilo? E terminando aqui a nossa pequena explanação sobre a psicanálise. Quero agradecer a vocês que assistirem a essa apresentação. Agradecer a paciência, né? Agradecer a atenção, agradecer o cuidado e me colocar à disposição para sanar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos que ficaram obscuros. Lembrando que nossa apresentação estará disponível no YouTube, dentro do sistema AVA, e será, né, alvo de nossa avaliação do bimestre. Pessoal, agradeço a todos, né, pelo cuidado, pela participação, pela atenção e até outra oportunidade. Bons estudos, né? Aprofundem os conhecimentos em vídeos, né? Coloquem os tópicos do nosso tema, né, nas redes sociais, em buscadores, para aprofundar, conhecer um pouquinho mais, né, trazer novos elementos
para a gente tirar dúvidas e assim ampliar e continuar nossos estudos. Muito obrigado e até outra oportunidade.